Olá pessoal, Priscila, High Performance Coach da Atom. Hoje nós iremos falar sobre FBI e Trader. FBI e Trader? Sim, você entendeu direitinho. Eu tive a oportunidade de estudar em Nova York no John Jay College of Criminal Justice, que foi onde eu tive meu conhecimento em psicologia criminal. E eu tive a oportunidade de estudar diretamente com professores maravilhosos que foram ex-agentes de FBI e tinha dois dos meus professores que ainda estavam trabalhando no FBI e dando aula. E uma das coisas que eu aprendi foi sobre controle emocional. Galera, imagina o quanto que um agente do FBI precisa ter de controle emocional. Por exemplo, aquele agente que sai a campo, né, que está ali disfarçado, digamos aí, né? Vou usar um caso real. Um dos meus professores havia dado um exemplo de quando ele estava trabalhando no campo, né, estava envolvido aí numa gangue, fingindo que era membro de uma gangue, né, na Califórnia, e ele já estava nesse trabalho há mais de 6 meses. E o filhinho dele era pequenininho na época e ele não podia ver o filho dele. Então, ele ligava de vez em quando para a família, mas ele tinha muita saudade. O menininho devia ter seus 3 anos de idade. Numa dessas rodadas aí, né, com a gangue, ele se fingindo ser um membro da gangue, né, ele parou lá nesse lugar onde tinha mais, né, uma galera ali da mesma gangue, e chegando lá ele sabia que naquele dia era quando eles iam dar a emboscada, né, que os agentes do FBI iam render essa gangue. E quando ele chegou naquele local, naquela casa, um dos membros da gangue tinha um filhinho. Então na casa tinha um menininho aí de mais ou menos 3 anos de idade. Na hora ele travou. Porque aquilo, por mais que ele tivesse estudado, praticado todo aquele controle mental, você pode imaginar que deve ter sido muito difícil. Ele com saudade do filho, chega ali numa situação que ele sabe que é perigosa, né? Que quem estivesse ali naquele ambiente ia passar por a possibilidade de repente tomar um tiro ou alguma coisa assim, e ele chega ali e tem um menininho de 3 anos de idade. Então ele deu uma travada, sabendo disso, que ele estava numa situação de risco, né? Ele respirou fundo, pediu licença, foi no banheiro e começou a utilizar algumas técnicas das quais ele havia aprendido. Por exemplo, respiração. Para quem até hoje não acredita do poder da respiração, agora é hora de levar a sério, tá bom? Um agente do FBI, o primeiro recurso que ele teve para ele poder sair daquele momento, pai, morrendo de saudade, minha família, imagina se fosse meu filho, ai meu Deus, o que pode acontecer aqui? Ele tinha que voltar para o papel dele de agente do FBI, voltar naquela posição de controle emocional e entender que aquela tarefa deveria ser cumprida. Então ele respirou, ele tinha toda uma contagem lá, né? E aí depende de cada um de vocês, eu vou passar alguns exemplos aqui, que é o quê? Você pode simplesmente contar. Por exemplo, uma das técnicas que eu uso, se funcionar para você, ótimo, se não, adaptem, tá bom? Que é o quê? Você começa a respirar contando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o desafio é contar novamente na hora que você vai exalar o ar. E faça isso algumas vezes. Não só pela questão de você voltar o foco nessa contagem, mas também porque você está oxigenando o seu cérebro. O teu cérebro precisa de oxigênio para poder estar funcionando ali, ó. Está lubrificando todas essas pecinhas aqui no seu cérebro. Você precisa de oxigênio, como se fosse um óleo aí, né? Para que todas as peças se encaixem e funcionem da melhor forma possível. Então, respiração. E a contagem é pelo fato para que ele pare de pensar no filho e todo esse link que ele fez com a família dele e volte para a realidade, a função que ele precisa cumprir nesse momento. Uma outra técnica também, e eu uso essa técnica com clientes e eu também utilizo, que funciona muito e funciona muito para quem tem crise de pânico, tá? Naquele momento, para quem já passou por isso ou conhece alguém que passa, você sabe que é muito difícil. Ela acontece simplesmente do nada. Então você pode estar cozinhando e de repente você sente aquela angústia, aquele pânico, medo absurdo que você não consegue controlar. Então isso também funciona, é uma das técnicas, que é o que? A contagem. Começa a contar, uma contagem regressiva, mas não deixa muito fácil não, tipo 10, 9, 8, 7. Para algumas pessoas funciona. Se não funciona para você, deixa um pouquinho mais difícil. Por exemplo, uma cliente minha que veio com essa ideia, ela falou assim, Priscila, não dá certo. Aí eu sugeri uma segunda língua. Começa essa contagem regressiva, mas em outra língua. 10, 9, 8 e vai indo. Se ficou muito fácil, de repente aprende a contar numa língua do qual você não é familiarizado. Se ficou muito fácil, pessoal, essa cliente deu essa ideia, começa a contar quebradinho. 7.25, eu vou começar a diminuir os números regressivamente de 7.25. Começa no 100.
Quanto mais complicado você deixar essa contagem, melhor será para você. Por quê? O teu cérebro vai exigir toda a capacidade que ele tem para conseguir fazer essa contagem regressiva. E aí, aquilo que você estava sofrendo, aquele sentimento, aquela emoção, aquele pensamento, você sabe que não te faz crescer, que não será útil naquele momento, você simplesmente vai desviar dele. Faça isso por 10 números, faça isso por 10 segundos. É o suficiente para você tomar controle da situação novamente e focar no que você precisa focar naquele momento. Então, esse agente do FBI, ele utilizou a técnica da respiração, já foi suficiente para ele naquele momento. Ele conseguiu voltar naquele papel do qual ele precisava exercer naquele momento, voltou para a sala e a vida continuou. Mesma coisa no trade. Como que eu aplico essa técnica, Priscila? Eu entendi, faz sentido, mas como que eu aplico? Tá ali no operacional, né? Você tá focado no loss que você tomou ontem, então você senta morrendo de medo e começa a lembrar daquele loss, e aí você lembra da Priscila aqui falando, não pensa no loss, foca no gain, para de pensar no loss. Quanto mais você pensa, não pensa nisso, é na hora que você pensa. Lembra a história do elefante pink? É a mesma coisa, você não pode pensar num elefante pink. Você está pensando no elefante pink nesse momento porque você não poderia ter pensado. Então, novamente, você sabe no que você não pode pensar. Como que eu desvio? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O que eu vou pensar agora? Mudou. Faz sentido, pessoal? Curtiram? Deixa seu comentário aqui se esse vídeo fez sentido pra você, se você aprendeu alguma coisa. Deixa a tua pergunta, compartilha com aquele amigo que está sofrendo. Não deixa teu amigo perder o controle emocional. Ensina ele como deve ser feito. See you next time. Take care.